Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está dando início a mais um OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da segunda subseção de Duque de Caxias. Para quem não me conhece, eu sou o Walter Souza. Eu estou muito contente de estar de volta, depois de uma pequena pausa, né? Então é muito bom ter a sua presença aqui conosco. Hoje nós temos a honra de estarmos recebendo aqui as nossas convidadas. Eu já vou estar apresentando já, mas eu quero inicialmente apresentar e agradecer os nossos patrocinadores, que são as empresas Zurita Real Estate e a Joint Agency, conectando pessoas. O tema de hoje ele é proposto pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema é Autonomia e Qualidade de Vida, Caminhos para a Independência da Pessoa com Autismo. Tema fascinante, muito importante para os dias de hoje. E nós temos aqui na nossa mesa como convidada a doutora Vanessa Lima, que está bem aqui à minha frente. Ela é pós-graduada em Direito Médico e da Saúde. Ela é especialista em Direito dos Autistas e também mãe de autista. Aqui ao meu lado tem a doutora Vivian Big. A sua qualificação ela é especialista em autismo pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é psicopedagoga, professora de matemática e pedagoga, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela tem a formação em neurofeedback e especialista em psicomotricidade. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra tê-la aqui conosco. Bom, eu já quero imediatamente abrir os microfones para a doutora Vanessa, que estará dando prosseguimento a este podcast. Bom, muito feliz de estar nesse podcast, né, e tratar de um tema tão importante como a independência e autonomia do autista. Né? Eu, como especialista em direito dos autistas e principalmente mãe, um dos pensamentos que eu tenho, dos medos, é como meu filho, né, na fase adulta, né, adolescente adulto, como ele vai ter a independência dele. Tá? Por isso que eu convidei a doutora Vivian, tá? Pela experiência que ela tem, pela qualificação e pela importância de trazer aí um conteúdo de qualidade. Ah, existe muito conteúdo na internet, mas tem muita coisa, muita informação fake. E é importante que a gente traga informações de alguém qualificado, uma informação que a gente possa, sim, se apegar a essa informação. Tá? E aí, como a primeira pergunta, né, eu queria saber quais são os desafios, tá, de uma pessoa com autismo que ela enfrenta para que ela possa ter uma independência. Eu quero agradecer primeiramente, né, a doutora Vanessa por participar, mas vamos lá. Uma das dificuldades maiores, são várias, né, é a interação e a comunicação. A pessoa com deficiência, o autista, enfim, né, que já foi colocado como deficiência, o autismo, ele tem muita dificuldade em iniciar uma conversa, né, e interagir. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Vivian, quais são as características do autismo? Aí eu falo assim, as principais são a comunicação, a socialização, né? Por quê? Porque eles têm essa dificuldade de manter uma conversa. Às vezes você para na frente dele e fala assim, poxa, ele não quer conversar, mas não é que ele não quer conversar. Ele realmente, não sabe como começar aquela conversa. Se você puxar assunto, ele vai conversar numa boa. A hipersensibilidade, eles têm uma dificuldade em barulho, em iluminação muito grande. Então esse também é um dos desafios, né? Dificuldade de mudanças, mudança de escola, mudança de casa,
enfim, mudanças, você marcou alguma coisa hoje, de manhã, amanhã de manhã nós vamos sair. Alguma coisa aconteceu, algum imprevisto, eles têm dificuldade em mudança. Nós não poderemos ir. Eles desorganizam de uma forma assim, bem complicada, tem que ser trabalhado também, esse é um desafio. As dificuldades também em execução de tarefas diárias, muita dificuldade, por isso que a gente trabalha muito com a TO, para eles terem essa autonomia pentear cabelo, tomar banho, então eles têm essa dificuldade também. Muita ansiedade e depressão. Vivian, mas por que eles têm muita dificuldade nessa parte da ansiedade, muita depressão? Devido a sobrecarregar, eles são muito sobrecarregados assim, emocionalmente, socialmente, sensorial. A parte sensorial deixa assim, se você vai a um lugar e tem muito barulho, aquilo desorganiza o ponto deles ficarem muito ansiosos. Então, é uma parte, um desafio também, precisa ser trabalhado, a ansiedade e a depressão, né, dos adolescentes, enfim, a gente percebe isso muito em criança, mas aí eles fazem as estereotipias, se organizam, mas os adolescentes, eles têm muita depressão e muita ansiedade. E falta de orientação especializada. A gente vai lá no Google, coloca lá, eu vou ter alguma informação sobre algum tema que eu tenho dúvidas. É muito difícil hoje você ver um especialista mesmo, que estudou lá 4 anos, para te dar um feedback assim, real. Muito difícil. Eu acho, fica meio que no achismo, e tudo que a gente faz é cientificamente comprovado. A gente precisa trabalhar em cima da ciência. Então, falta de orientação especializada também um dos desafios, né? E dificuldade em fazer terapia, principalmente quando se tem, quando a família, né, tem dificuldade em pagar aquela terapia, porque são várias terapias. A criança precisa estudar, a criança precisa comer, precisa se vestir, e aí você vê que é difícil, é um dos desafios. Quando a gente vai no SUS, a gente faz a triagem, que é chamada de triagem, mas a criança, o adolescente, a criança, eles demoram assim, 2 a 3 anos para serem chamados e quando são chamados. Então, e também ter uma rede de apoio da família. A família, ela precisa ajudar essa pessoa, né? O autismo, ela precisa aceitar as dificuldades, ter paciência, que é um passo de cada vez. Então, esses são os maiores desafios que a gente encontra, principalmente na adolescência da pessoa com autismo. A doutora acabou falando, né, da família, né, e aí eu queria até já mandar uma outra pergunta, né? O que a família, e se a pessoa faz algumas terapias, os profissionais ali envolvidos, o que eles podem fazer para ir preparando esse jovem aí para ele ter uma independência? Então, primeiro a gente precisa criar rotinas, né? Desde pequenininho a gente já ensina dentro de casa, por isso que eu falei que a inclusão, né, ela começa com a família. Então, se eu peço à criança, olha, filho, porque quando eu olho para uma criança, independente se é autista ou não, é uma criança. Então eu falo assim, ajuda a mamãe a guardar, vamos arrumar o seu quarto. E aí você começa a ensinar aquela criança, mesmo que fique tudo torto. Depois você vai lá no momento que a criança não está vendo e acerte. Vamos arrumar o quarto, vamos guardar o brinquedo. E aí você começa a dar atividades para aquela criança e ela vai se sentindo, poxa, eu sou capaz. E uma palavra que eu uso muito é oportunidade. Se você não dá a oportunidade da pessoa fazer, você nunca vai saber se ela tem habilidade ou não. Então aí a gente faz o quê? Tem uma terapia que a gente chama de terapia naturalista, que são aquelas do dia a dia. E você vai ao mercado, poxa, mas é muito barulho. Então vai num horário que o mercado esteja mais vazio. Aí você vai lá com a criança, filho, vamos pegar as batatas. A criança ainda não sabe contar? Pega 2 batatas. Você está trabalhando com aquela criança, não só a autonomia dele pegar, que você nem bota a mão, deixa ele pegar as batatas
e ele está contando também. Então, olha só, entrou o aprendizado e entrou também a terapia da socialização. De uma forma lúdica, de uma leve, forma né? lúdica, exatamente. E aí a gente empurra o carrinho, sabe? E você começa a deixar essa criança mais independente. Porque nós pais, a gente sempre pensa assim, hoje eu estou aqui, né? E amanhã, e se eu não estiver mais? Então eu preciso preparar a minha criança, já desde pequenininha, a ter responsabilidade. Não é porque ela tem autismo que ela é incapaz. Não existe pessoas incapazes. Existem pessoas que não foram preparadas para fazer determinadas coisas. E aí o jovem, ele já coloca ali a tabelinha de rotina, ó, hoje eu preciso ir lá levar o lixinho para fora, depois molhar as plantas, e você já começa a dar responsabilidade para aquele jovem, para ele ter, né, desenvolver essa autonomia também. Certa vez eu atendi um pai, que é até muito curioso nisso aqui. Ele falou assim para mim, Vivian, ele era terapeuta também. Eu vim de longe, mas eu fiquei sabendo que você é ótima para alfabetizar. Minha filha já tem 19 anos e não é alfabetizada, ela reconhece tudo. Aí eu falei, eu vou fazer primeiro uma avaliação nela. Aí eu fiz uma avaliação de desempenho. Quando eu fui conversando com ela, eu vi que o que ela precisava não era ler bola, não era ler mala. Aquilo ali para ela não ia acrescentar muita coisa. O que eu precisava que ela fizesse é que ela soubesse escovar os cabelos, esquentar uma comida no micro-ondas. Aí ela não sabia nada disso. Aí eu, antes, os 15 minutos finais da avaliação, eu chamo o responsável, aí ele sentou, e aí ele falou sobre, assim, muita vontade, que ele queria que a filha lesse, né? Aí eu fui perguntando, a sua filha sabe que ela vai ao banheiro, que ninguém não pode tocá-la, que ela tem que fechar a porta, e que somente com pessoas que ela já conhece? Então você já passou isso para ela? E ele, não, ela sabe que ela precisa arrumar, se vai arrumar o pratinho dela, ou ela colocar lá no micro-ondas? Não. Eu falei, então olha só, o que é mais importante hoje? É a independência dela. Ela precisa saber fazer essas coisas que são do dia a dia. E foi muito engraçado que foi logo após a pandemia, sabe? Eu falei, mas essa pandemia veio para mostrar a gente que a gente precisa dar autonomia, né? Dar independência para os nossos filhos. Porque foi uma coisa assim muito que ninguém esperava. Aí ele falou, posso dar um abraço na senhora? Eu falei, pode. Aí eu falei assim com ele, qual o caminho? Eu falei, buscar uma TO. Você vai buscar uma terapeuta ocupacional para trabalhar a atividade de vida diária, que a gente chama de AVDs. E aí ela vai lá na sua casa, se pede na sua casa, que lá ela vai trabalhar com ela no micro-ondas da sua casa, vai trabalhar no ambiente, no contexto familiar. Aí ele foi e assim, gostou muito. Ele falou assim, mas a senhora pode atendê-la? Eu falei, sim, mas vamos dar prioridade primeiro à TO, tá bom? Aí ele me agradeceu e foi. Então, assim, esses são os primeiros passos que nós, pais e terapeutas, temos que ter. É deixar quanto mais a pessoa, né? Eu digo a pessoa porque todos nós somos pessoas, e aí eu faço a diferenciação de autismo, do autista, e deixar ele fazer, dar a oportunidade dele fazer. Tá? Então, ensinar, né, essas atividades de vida diária. Se a pessoa não vive, eu não sei, ele bota, eu não tenho muita paciência eu boto logo comida na boca dele porque demora muito, mas esse movimento aqui de pegar a colher e botar na boca é coordenação motora. Então, mas um dia que está com muita pressa, tudo bem, dá lá rapidinho a comida se a criança for muito pequena. Se não, deixa sujar tudo, depois vai lá tomar banho, limpa. Mas essa independência é necessária. O desenvolvimento também cognitivo. Porque quando você trabalha com o corpo, você desenvolve a mente. Né? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas aí já que você trouxe isso, é importante para a gente falar para as pessoas, né? Qual é a função da terapia ocupacional, da terapeuta ocupacional, psicomotricidade, que a maioria das pessoas não sabe. Às vezes recebe lá um relatório, aí vai procurar, mas assim, as pessoas nem sabem o que é feito.
na terapia ocupacional. Aí se você puder falar o que é feito, e aí você já deu aí os exemplos de uma adolescente, já uma 19 anos, já é uma adulta, né, uma mulher, mas assim, o que seria a terapia ocupacional? Se você puder fazer um link assim, dar mais algum exemplo para crianças maiores, né, já na adolescência, se realmente tem que fazer, ou se é só na pequena infância? Não. Nós temos um caso lá da ATO, ela trabalha essas questões de atividade de vida diária, como ela também trabalha questões sensoriais, né? Ela trabalha, tem crianças que têm muita parte, essa parte sensorial tátil, e aí ela trabalha com materiais, se eu tiver, eu não sei muito dentro da área delas, mas a gente sabe o que a gente vê. Trabalha a questão sensorial de um modo geral, tanto auditiva como paladar, né, olfativa, todas. Ela trabalha também, um caso de um menino que eu atendo de 22 anos, ele é autista, um amor, ele ia ao banheiro e não sabia, ele pegava o papel higiênico e pegava muito. A mãe dele falou que cada vez que ele ia ao banheiro, ele usava um rolo. Aí a mãe dele me ligou: Vivian, eu preciso botar ele na TO, mas a TO vai ajudar? Vai. Aí a TO foi à casa dele primeiro, falou quantas voltas que ela tinha que dar na mão com papel higiênico. Pronto. Aí ele começou, hoje ele pega a quantidade ideal do papel. Aí a TO faz o quê? Tem crianças que não conseguem cortar a unha, ou adolescentes mesmo. Aí ela trabalha com corte de unha, que também é sensorial, né? Nervoso, cortar o cabelo. Aí ela vai e trabalha com todo, ela vai jogando aqueles fios, né, para a criança e vai trabalhando essa parte sensorial. Então a TO ela trabalha muito com a parte sensorial e os ABDs, com as atividades de vida diária. A psicomotricidade não, é mais a parte motora. O que a gente faz? A criança tem dificuldade de escrever, pintar. A gente vai trabalhar a coordenação motora fina, que é essa de escrita. E a ampla, subir escada, descer escada, pular. Às vezes a criança não tem muito equilíbrio, aí a gente trabalha essa parte, né? E trabalha também muito controle inibitório, que é o quê? Esperar a vez. Opa, espera a sua vez, porque a gente está aqui conversando. Então, eu estou falando, você está me ouvindo. Então, eu trabalho muito com eles essa parte da espera, né, da escuta, troca de turno que a gente fala. Então, o que eu faço? Eu boto, por exemplo, um golzinho assim, uma trave, e aí eu falo, quando a tia falar no 3, você chuta. Eles ficam nervosos, o pezinho fica... Aí, quando eu falo já, aí chuta. Então, isso é o quê? Tem que esperar o comando para poder chutar. Porque você vai no médico, você tem que esperar, né? Você vai em qualquer lugar, uma fila, você tem que esperar. Então a gente trabalha também essa parte, né, do esperar, a parte toda motora com a psicomotricidade. A parte rítmica entra aí também. Isso, dança, lateralidade, direita e esquerda. Cadência. A gente trabalha muito, porque a criança ela tem muita dificuldade depois lá na pré-escolar, na pré-escola, né, de olhar o B, não sabe se é B ou se é D, né, se é o P ou se é o Q. Então aí eu falo assim, mostra pra tia Vivian a sua mão direita. Aí fica... E o que acontece com isso? O nosso cérebro, ele manda o comando, pega isso aqui pra mim. Automaticamente eu já vou pegar com a minha mão direita, meu lado dominante. Então se eu não trabalhei, se eu não tenho a minha lateralidade definida, eu vou ter dificuldade na leitura também. Espelha, tem umas espelhamentos. Exatamente. Né? Então, tudo isso a psicomotricidade trabalha, o equilíbrio, subir dessa escada, a gente trabalha muito com música também, né? De baixar, de levantar, de pular no bambolê, para equilibrar mesmo o corpo da criança. Eu abri um parênteses aqui, eu também trabalho com isso, eu sou músico, dou aula de canto, e já formei corais, tive coral da terceira idade, eu encontro muito esse tipo de situação com os idosos, que é um pouco parecido, não é exatamente igual, mas passa, tangencia para essa situação, né? O idoso ele também encontra, então a gente usa um pouquinho disso no ensino da música. Sim, trabalha muito com... tem atividades que, olha só, que eu faço assim, essa mão aqui, ela bota o dedinho e essa bate. Essa mão vai apontando o dedinho e essa bate. Para ele ter o quê? Ritmo e coordenação ao mesmo tempo.
entendeu? E isso é muito da parte neurológica, porque você pode ver que tem pessoas que não têm ritmo para dançar, né? É toda desengonçada, não consegue acompanhar o ritmo de jeito nenhum. A gente trabalha isso lá atrás na psicomotricidade e até mais velho também, o ritmo também. Muito interessante, né? A gente acha, e eu achava também, que assim, a terapia ocupacional e a psicomotricidade seria até uma certa idade, né? E assim, que nem eu voltando, né? A gente vê tanta informação pela internet e que assim, a gente deve procurar a informação realmente de quem sabe, né? Porque agora assim, já abre um leque de opções, até, por exemplo, independente de ser autista ou não, se você tem uma demanda, né, de equilíbrio, de alguma coisa, que você pode sim também procurar, né, uma terapia ocupacional, dependendo da sua necessidade, ou um psicomotricista, para que ele desenvolva alguma habilidade que você precisa. Doutora, a senhora tem algum exemplo assim, de uma pessoa adulta que tem aí uma dificuldade motora, que a senhora possa dar um exemplo? Então, eu tenho uma mãe que entrou em contato comigo semana passada, ela, eu não sei se 42 anos ou 41, e ela falou que toda vez que ela é até advogada, ela falou assim, ela trabalha na justiça, ela sobe e desce escada, cai, entra em ônibus, cai, ela se desequilibra totalmente. Aí ela me ligou e perguntou, viu, você tem como trabalhar, fazer essas terapias de psicomotricidade comigo? Eu falei, tem sim. E eu vou conseguir? Eu falei, vai conseguir. E aí eu falei assim, mas qual a sua queixa? Ela falou, entrei no ônibus, caí. Aí ela falou que passa muita vergonha, se sente mal, né? E tudo isso a gente trabalha com a psicomotricidade, em adultos também. Pessoas que tiveram AVC, a gente trabalha também com a psicomotricidade, para voltar a caminhar de novo. Às vezes você vê que tem pessoas que batem, né? Vai passando na porta, bate do lado, bate do outro, né? Já aconteceu isso para vocês verem. A gente trabalha também, a gente bota uma linha, a pessoa vai andando em cima daquela linha e vai tendo controle de como tem que andar. E equilíbrio. É muito legal a psicomotricidade, muito legal mesmo. Eu fico até empolgada, que eu sempre perguntar mais. Mas voltando ao tema, né? Então, assim, quais as habilidades essenciais, né? Se a senhora pudesse elencar aí, de independência de um autista, que ele precisa ter, pelo menos algumas habilidades essenciais. Então, a comunicação, né? Aí entra a comunicação como um todo, crianças não verbais e crianças verbais. Às vezes, com 4 anos a criança ainda não está se comunicando, porque falar, eu posso falar qualquer coisa, microfone, caneca, isso não é uma comunicação. A comunicação, ela é do olhar. Eu posso olhar assim, meio aborrecida para vocês, e a Vivian está chateada. Ah, eu quero ir ao banheiro, eu faço gesto de que eu quero ir ao banheiro, então isso é comunicação. E aí, às vezes, a criança com 4 anos, ela ainda não tem essa habilidade, né, da comunicação. O que a gente faz? A gente entra com a comunicação alternativa adaptada. Tem aqueles packzinhos lá, aqueles bonequinhos meio sem graças lá na internet, que eu particularmente não gosto, mas eu gosto do quê? A criança, ela usa essa caneca, então eu tiro foto dessa caneca e faço uma prancha com as coisas que ela tem em casa. Uma foto da família, do pai, da mãe, e quando ela quer se comunicar, ela vai e aponta ali para aquela prancha, né? E é muito legal porque quando a gente faz, a gente nem pode plastificar, porque aquele plástico corta, né? As pontas, elas ficam, se você passar assim, você se machuca. E aí a gente pega a durex, uma durex grossa, a gente mesmo plastifica e bota ali e começa a trabalhar com a criança com aquela comunicação alternativa adaptada. É muito legal porque ela precisa de ter essa habilidade. Ah, Vivian, mas isso vai atrapalhar na comunicação, na fala? Não atrapalha. Quanto mais a criança se sente à vontade para se comunicar, mais ela vai conseguir falar. Porque é muito assim, parece que você tem um desespero, eu preciso falar, e uma insegurança e eu não consigo, a criança se irrita. Imagina você com fome, tentando falar, dizer, olha, estou com fome, você vai fazer o quê? Você vai morder, você vai chutar, você vai dar o seu jeito.
né? Por isso que muitos comportamentos, eles são, a gente chama de inadequado, mas na verdade é o que eles têm para se comunicar, porque eles não sabem se comunicar, e aí eles chutam, eles batem, eles se jogam. Tinha uma criança que o pai chegava para mim e falava assim: Vivian, toda vez que eu chego do trabalho, eu vou sentar lá, vejo minhas mensagens, meu filho pega e vem me chutar. Começa a me chutar, me bater, aí eu tenho que largar o celular e ir lá para poder, ele era não verbal, aí eu tinha que brincar com ele. Aí eu falei assim: agora você vai fazer diferente. Quando você chegar em casa, você vai largar o celular e vai sentar com o seu filho 5 minutinhos no tapete. Pronto. Por quê? Ele associou a criança que toda vez que eu quero brincar com meu pai, eu chuto. Né? E aí ele chamava a atenção do pai para brincar. Então eu falei com ele: vamos mudar isso aí. Né? A análise do comportamento, a gente vê muito isso. A gente muda a estratégia para ter um resultado diferente. A gente vê o que aconteceu antes para não ter aquele resultado depois. Aí entra a neurociência e o comportamento humano. Exatamente, por isso que eu fiz até a neurociência. Então, eu preciso ter habilidade, né, da comunicação, eles precisam ter habilidade do autocuidado, como eu falei para vocês, que é muito importante, saber tomar banho sozinho. Ah, mas o banho não tá legal, ele fica todo sujo, mas deixa ele tentar. Hoje vai ser mais ou menos, amanhã ele vai ser um pouquinho melhor, e aí daqui a pouco ele está tomando um banho assim maravilhosamente bem. Então é muito importante a gente dar essa oportunidade para o nosso filho, né? A gente vê o nosso filho como uma pessoa hiper capaz. Ele é capaz de tomar banho sozinho, de pentear o cabelo, de colocar roupa. Aí você já começa a melhorar. Por exemplo, não compra aqueles tênis com cadarço que vai dificultar, não. Já tem uns com velcro, tem uns que é só para enfiar o pé. Aí a gente já começa a melhorar um pouquinho, a facilitar, né? Aí tem as habilidades sociais, que é os jogos, brincadeiras, né, para melhorar também, essa troca de turno que a gente faz. E a habilidade de ter respeito ao outro. Você pode me dar licença? Bom dia. Isso tudo a gente ensina a eles. É porque você vai chegando e não vai falando nada. Não, vamos dar bom dia. Com licença. Isso são habilidades que a gente ensina. E quanto mais cedo você trabalhar com a criança com autismo, mais independente, melhor ele vai ser o futuro dele. Como eu estava falando, depois ele vai desenvolver essas habilidades sozinho, né? Ele já vai ter acostumado e vai conseguir trabalhar, vai conseguir estudar, ele vai conseguir desempenhar as funções dele com muito mais autonomia. E vai ter prazer em trabalhar, vai ter prazer em estudar. Porque, na verdade, é uma conscientização que a gente precisa ter, né? Que a população, ela acha que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com autismo, né, em si, ou qualquer transtorno, ela é incapaz. Isso é muito, eu ouço muito. Coitado, não, deixa eu botar o tênis. Não, vamos colocar o tênis para a tia Vivian. Eu trabalho isso na psicomotricidade também, coloco o tênis. Caramba, você conseguiu, sempre incentivando. Você conseguiu. Eu tenho uma mãe lá que esses dias falou assim pra mim, eu atendo esse menino, ele tem 12 anos, ela mora assim na rua do mercado. Aí ela falou: Vivian, eu falei, é uma mãe maravilhosa, ela sabe quem é. E ela falou assim: filho, você vai lá no mercado comprar uma coquinha pra mamãe, tá? Ela falou que tá no coração na mão, mas como é na mesma calçada, aí ela deu 10 reais e falou assim: ó, vai ter troco. Aí ela falou que quando ele saiu, ela falou que foi andando atrás dos carros, assim, escondida, para ele não ver. Aí ele entrou no mercado, pegou a coquinha e entrou na fila. Aí ela falou que ficou olhando, tem uma loja assim ao lado de vassouras, de várias coisas que vendem, né? Aí ela falou que ficou atrás das vassouras, para ele não ver. Aí ela falou que quando ele pagou, ele já ia embora. Aí o pessoal conhece, né? Aí chamou e falou assim: aqui o troco. Aí ele voltou, pegou o troco e saiu voado, todo feliz para casa. Aí ela falou que foi andando devagarinho atrás dos carros. Aí, enquanto ele entrou, ela voltou pro quintal. Aí uma fala dela que eu achei tão legal, que foi o seguinte:
Aí eu falei, e você? Ela falou assim, Vivi, eu tratei ele normalmente. Falei, muito bom, que bom que você comprou, pegou o troco, tudo direitinho, não fez aquela festa, porque senão ele se sente diferente. Ele tem uma irmã que vai e a mãe não faz festa nenhuma porque queria fazer com ele. Ela, ó, da próxima vez tu vai comprar mais coisas. É independência. Tá vendo? Então foi muito legal quando ela me contou isso, que foi esses dias. E são coisas, assim, habilidades que a gente precisa trabalhar. Aí entra a TO, entra a psicóloga, com essas questões emocionais, né? Porque na adolescência a gente não sabe lidar com algumas coisas. E aí a gente precisa de ajuda. E eles que têm um pouco de rigidez, tem uma rigidez, na verdade, nem um pouco, eles são bem rígidos em algumas coisas, de você falar assim, ó, amanhã nós vamos passear, o carro quebrou, pronto. Eles não interessam se o carro está quebrado, não, eles desorganizam totalmente. E uma também que o pai falou que ia levar ao shopping. O pai de manhã começou a passar mal, começou a passar muito mal, teve que ser levado ao hospital e ela não aceitou. Não, mas ela não queria saber se ele tinha 18 anos. Se ele estava passando mal, não, ela queria ir no shopping. Então isso tudo tem que ser trabalhado, né? Essa rigidez. E aí o pessoal acha que ele não tem sentimento, porque é tão rígido que ele leva aquela ideia ao pé da letra, exatamente, a toda a literalidade. Exatamente. É uma descarga, podemos dizer, química muito grande de emoção, sim, comendo nas veias. Tudo deles é muito intenso. Tudo é muito intenso, muito, né? Você vê que se está chovendo, por exemplo, se questões da chuva, que é sensorial, aí ouve aquilo ali desorganiza totalmente. Um pintado lápis do barulho desorganiza. Então tudo isso tem que ser trabalhado com ele. Eu tive um incidente agora, domingo, foi domingo, né? O jogo do Flamengo. Isso, domingo. Os fogos. E aí eu tive eu fiquei feliz e fiquei triste porque estava tendo jogo. Fiquei feliz pelo resultado, mas porque do outro lado da rua tem um bar e teve evento por causa do jogo. E aí o pessoal com os fogos e ele ficou totalmente desorganizado. Mas ele usou abafador? Ele estava tão desesperado que ele nem queria o abafador, porque ele estava assim, ele andava de um lado para o outro gritando. Porque ele estava tão desesperado que assim, desmostrava e ele não estava vendo, sabe quando fica tão desesperado que você está tentando falar, mas não. E você falou uma coisa assim, muito interessante, que às vezes as pessoas me perguntam também, Vivian, mas meu filho tem umas estereotipia, balança muito o braço, o corpo, isso é a organização deles. Se você inibir aquilo ali, eles ficam mais desorganizados ainda. Então deixa ele andar para um lado ou para o outro, se organizou, daqui a pouco ele está calmo. A gente não mexe as pernas quando a gente está muito tenso, você já reparou? Ou então a gente começa a falar. Outros agem de outra forma. Eles com as estereotipias. Então a estereotipia motora, vocal, isso é para se organizar. Eles precisam sair daquela euforia toda, que foi o caso do jogo, né? Que muito barulho. Então ele andando de um lado para o outro, ele estava o quê? Se organizando. Agora, se você fala, não filho, vem pra cá, entra, não faz isso. Ele não ia se organizar, ele ia ficar mal. E podia dar até crise nele mesmo. Porque às vezes a pessoa confunde muito crise e birra. Né? A crise, quando a criança entra em crise, você pode fazer o que for que ele não sai daquela crise. Agora, quando é birra, você deu a caneca que ele queria, ele acabou aquele choro em 2 segundos. A crise não. Então, a gente tem que ver o que está levando aquela criança a ter aquela crise e saber diferenciar também. Doutora Vivian, e de que maneira o acesso à educação inclusiva e aos recursos de saúde impacta na qualidade de vida e na autonomia de pessoas autistas? Isso impacta de uma forma muito grande. Por exemplo, se seu filho vai para a escola e ele não tem um material adequado, não tem um material adaptado, né, que a gente fala, um planejamento individual para aquele aluno, a gente não tem um mediador. Mas meu filho é nível 1 de suporte. Mas a criança com dificuldade, que tem o autismo, a maioria tem dificuldade atencional. E eles fazem as atividades assim em tempos muito curtos. Então você precisa ter alguém ali dando um suporte para que ele consiga ficar bem, desenvolver bem.
a parte da cognitiva deles, de leitura, da matemática. Aí que vem a gente consegue trabalhar com esses profissionais, a gente faz palestras, faz cursos de capacitação. Por quê? Porque tem crianças que não conseguem escrever. Você vai perder tempo ali com aquele aluno até ele escrever? Ah, Vivi, eu vou trabalhar sim a coordenação, mas vamos colocar ali o computador, ele vai começar a digitar. Eu tenho crianças, adolescentes que digitam tudo, leem tudo, digitam tudo, mas se você botar um lápis na mão dele, pronto. Aí ele começa, se não, ele já fica nervoso, aí ele fala assim, só para marcar X, as objetivas, né? Aí a gente já começa a adaptar o material. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter, principalmente um planejamento, porque uma criança é diferente da outra. Eles podem estar na mesma série, com a mesma idade, mas o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Se eu não tiver essa adaptação, se eu não tiver esse olhar diferenciado, a minha criança, o meu adolescente vai entrar na escola, vai ficar andando lá, e depois vai para casa e não faz nada. Que é o que eu ouço muito, né? Eles ficam na escola sem fazer nada. Então, é muito importante o PEI, que a gente chama de PEI, né? É uma formação dos professores, uma capacitação desses professores, para eles entenderem que a criança chorou. Não, eu não vou botar logo lá fora, não, porque se eu levar lá para fora, eu não atrapalho os outros da turma. Mas não é isso. Eu preciso criar métodos que eu traga essa criança. Não é eu pegar a criança e levar, eu trago os outros para perto dele, né? Porque as mães falam assim, poxa, mas a escola quer que ele se adapte. Não, a escola tem que se adaptar a ele. O processo de inclusão é bastante dinâmico, né? A doutora já deu um exemplo em casa, como o pai e a mãe podem agir. Agora na escola... A inclusão, ela não é... Eu sempre falo, se você coloca uma criança dentro de sala de aula e diz que aquilo é inclusão, isso é aglomeração. Você está aglomerando ali as crianças, ou no ônibus, ou na igreja, isso é aglomeração. Inclusão é a criança participar das atividades. Isso é inclusão. Porque se você tem um cadeirante, eu fui lá numa escola esses dias e vi, as crianças tudo estão fazendo a hortinha, né? E aí o cadeirante, o menininho, ele estava pegando e dando as plantas. Ele está participando. Ele não está ali fazendo buraco, né, plantando em si, mas ele está participando. Então a inclusão, ela não é colocar a criança dentro da sala de aula e a minha escola é inclusa. Não é isso. A inclusão, ela é a participação da criança naquele meio ali. Se ela não participar, ela não está sendo inclusa. Isso é inclusão. E aí a gente fala muito da flexibilidade também, por exemplo, da pessoa que tem autismo e trabalha, né? Ela precisa ter uma carga horária um pouquinho reduzida, porque às vezes as terapias, eles não têm dia de sábado. Então, diminui, né? A doutora sabe muito mais do que eu, que tem uma carga horária um pouco mais reduzida, aí eles fazem a terapia e produzem muito mais naquela empresa. Treinamentos também desses profissionais que têm autismo na empresa é muito importante. Então, assim, é uma conscientização como um todo, né? Que a gente precisa ter, tanto na empresa como na escola. E assim a gente tem realmente um autista que vai ser bem sucedido na vida dele. E falando então nesse processo macro, né? Como a sociedade pode ajudar na promoção da inclusão, da autonomia das pessoas autistas? Então, conscientizando. O governo ele precisa conscientizar, né? Dar mais palestras, porque às vezes as pessoas acham que só colocar aquele cordãozinho já ajuda, né? Mas a pessoa ela tem que ter um outro olhar, ela precisa que a criança entre na escola e não tenha bullying, né? As professoras precisam trabalhar isso. Tem crianças que falam assim para mim, poxa tia, ninguém quer brincar comigo, então isso é muito ruim, né? Então, a sociedade ela pode sim, eu chegar para minha filha, para o meu filho é TDAH, e falar assim, filho, olha só, em nenhuma hipótese você pode rir do seu amiguinho. Se seu amiguinho não está conseguindo fazer, ajuda, né?
Ou então, como é o caso dos adultos que eu tenho, que eu atendo, eu falo assim, poxa, deixa eles participarem na igreja também cantando, eles gostam. Sabe, tem uma que eu atendo que ela ama cantar na igreja e eles não dão oportunidade. Aí eu falo, pô, um pedacinho que ela participasse, ela ia ficar tão feliz. Às vezes ela chora falando, sabe, canta muito bem, mas tem essa, sei lá, essa exclusão, sabe, infelizmente. E a gente tem feito muito essas palestras de conscientização nas igrejas, em empresas, para que as pessoas tenham um olhar mais aberto. Eu tive um caso assim, tive uma aluna, eu passei por essa situação, essa experiência. Ela virou solista do grupo. Olha só, que legal, né? Isso tudo é o quê? É conscientizar mesmo a sociedade. A pessoa vai ao mercado, às vezes a criança está ali, aquele mercado lotado, que nem a gente consegue ficar na fila. Poxa, deixa a criança passar, aí as pessoas já começam, se não tiver, porque o autismo não tem cara, né? Sim. Não é como síndrome de Down que você olha e você vê ali a criança com a deficiência. O autista não. E aí a mãe está ali na fila da prioridade, está lá na fila da prioridade, entendeu? Então, se ela está ali, você acha que você queria ter um filho com autismo para estar na fila? É isso que eu pergunto. Às vezes, quando eu vou assim nas palestras, aí fica todo mundo quieto. Quem queria estar na prioridade? Ninguém queria estar ali. Mesmo a gestante, ninguém queria estar na prioridade, né? Então, é conscientização mesmo. Trabalhar essa conscientização como um todo, como palestras nas igrejas, empresas, como a gente tem feito esse trabalho mesmo. Que bom, né? Olha, dá para ficar o dia inteiro conversando sobre isso. É muito importante um espaço como esse, né, para dar vez e voz a esse assunto que é de extrema importância, né? Mas, infelizmente, tudo que é bom, estamos já caminhando para o final, esse bate-papo tão precioso, tão rico. Eu quero dar oportunidade para as doutoras para as suas considerações finais, começando aqui, por favor, com a doutora Vanessa. Eu quero agradecer a doutora Vivian, né, que tem mais conhecimento do que muitos doutores, pela ter acrescentado muito conhecimento para todos que vão assistir o podcast, para nós dois aqui, que realmente vão sair diferentes, né, do que entramos aqui na sala. E assim, tudo que a senhora trouxe em questões de conhecimento, principalmente de trazer essa informação aí que, assim como qualquer outra pessoa, o autista também precisa ter a sensação de pertencimento no mundo. Não basta só ele estar ali, que nem a doutora falou, dentro de uma sala, ele tem que fazer parte efetivamente, né, de verdade. Então ele tem que ter essa sensação de pertencimento, né? E ele tem aí toda a questão emocional aflorada. Então, se você realmente abraçar a causa, tentar incluí-lo da maneira dele, da particularidade dele, a gente vai ter aí realmente um mundo melhor. Com certeza. É a oportunidade que eu sempre falo, né? Se eu não dou oportunidade para o outro mostrar suas habilidades, como que eu vou saber se ele sabe ou não, se ele é capaz ou não? Então, foi muito bom a gente ter, espero que eu tenha ajudado um pouquinho, e a gente está aprendendo todos os dias, né? A gente não sabe muita coisa, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente tenta ajudar, tenta aconselhar, e a gente aprende mesmo. Gratidão, muito boa. Eu quero agradecer a doutora pelo convite. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, isso foi meio em cima da hora, mas eu te agradecer, que isso tem sido assim, uma bênção na nossa vida, lá no espaço. Por favor, eu gostaria que as doutoras deixassem também suas redes sociais. O meu eu tenho, são 2 perfis, né? Mas o principal é @VanessaLima.advogada, onde eu trago aí questões de direito dos autistas, né? De pessoa com deficiência. E um outro que eu deixo um assunto que eu continuo trabalhando, né? Que é o direito de família, que acaba se interligando, né? Uma vez que muitas mães, né? Se tornam mães solo a partir do momento que o
o pai daquela criança descobre que a criança tem autismo e abandona essa mãe. Né? Então, assim, acaba que o direito de família, pensão alimentícia, toda essa relação aí, divórcio, principalmente para mães atípicas, assim, o percentual é muito grande. Então, eu acabei, nunca deixo, porque a gente sempre encontra mães atípicas querendo regularizar a pensão alimentícia, essa questão de divórcio, partilha, uma vez que elas são, infelizmente, são abandonadas, né? E aí o outro perfil é @Vanessa Lima Jurídica. Então deixa um pouquinho separado, mas quando a gente vê, os assuntos acabam se interligando. O meu é Vivian Big, que é o meu particular, que eu também falo um pouquinho ali sobre a psicopedagogia, sobre a psicomotricidade. E o do Espaço Grangear, que é uma clínica que nós temos em Xerém, que temos todas as terapias, desde a ecoterapia, hidroterapia. Eu sou uma das sócias, né? Eu tenho minha amiga, a Janaína também, que é fono, e lá a gente tem todas as terapias. E o importante é que a gente trabalha muito com a orientação parental. Então a gente fala assim que a gente só dá o caminho e as mães seguem, né? Então é Espaço Grangear. E lembrando que é Vivian Big, B-I-G-H-I. Isso, Big, B-I-G-H-I. Perfeito. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos compartilhando esse conteúdo tão importante. Muito obrigado, doutora Vanessa, doutora Vivian. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Zurita Real Estate e a agência de publicidade Joint Agency, @Joint Agency Oficial. Eu quero agradecer também ao presidente desta casa, Dr. Wagner Botelho, que através dele nós podemos compartilhar tantos conteúdos relevantes para a nossa comunidade, para você que nos assiste. Quero pedir a sua colaboração, compartilhando, curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo, ok? Fica aqui o nosso muito obrigado. E até a próxima. Tchau.